Bom, 21h08, vamos lá então. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nós vamos hoje para o 6º episódio da série Casos Clínicos. Estou muito feliz com a participação de vocês. Todos esses encontros têm sido muito especiais para mim. Eu tenho preparado esses encontros com muito carinho. E eu espero que essas sementes realmente façam sentido para vocês e que frutifiquem, né? Não só no trabalho, mas na vida como um todo. Hoje o tema vai ser humanização em saúde. Por quê? Porque a humanização em saúde abrange tudo que já foi falado, tanto nas lives quanto nos vídeos que eu tenho postado nas minhas redes sociais. Para quem ainda não me acompanha, visite a minha página Karen Davis no Facebook e lá tem todo o meu trabalho voltado à humanização. E esse tema nós conseguimos fazer todo tipo de perguntas sem que vocês tenham que se preocupar se o assunto é ou não coerente com o tema, tá certo? A minha proposta com relação às cores é que existe uma simbologia por trás das cores e até um estudo psicológico do efeito que as cores causam na nossa mente e gera em nós sensações. Na publicidade é muito comum a utilização das cores com essa finalidade, causar efeitos de acordo com o propósito de cada empresa. E as instituições de saúde também aderiram à utilização das cores quando elas migraram para essa visão mais humanizada. Então, hoje os hospitais eles não são mais totalmente brancos. Eles conseguiram adaptar o ambiente de acordo com a proposta de cada serviço. E falando de ambiente, não só as cores, mas nós, profissionais da saúde, temos uma imensa gama de possibilidades com relação a preparar o local aonde o paciente vai chegar. E isso independe de questões financeiras, porque obviamente que quanto mais se investe, maior o impacto. Mas o impacto não influencia não é um fator fundamental com relação ao resultado. Então, em ambientes mais simples, nós podemos nos preocupar, por exemplo, com a higiene, podemos nos preocupar com a organização, com o fácil acesso às coisas mais importantes, com a identificação dos locais. Porque imagine o que causa num paciente o fato de chegar numa instituição e não se localizar. Óbvio que esses locais sempre tem pessoas que possam auxiliar, mas quando nós falamos de questões humanas, nós temos que lembrar daquilo que o próprio paciente pode utilizar como recurso para ajudá-lo a enfrentar aquela situação. Então, quando nós pensamos nesses recursos, nós podemos lembrar de questões como autoestima, como autonomia. Então, o paciente, quando ele consegue resolver o mínimo que seja, como chegar no setor que ele deseja, sem que ele tenha que pedir ajuda para alguém, já traz para ele uma sensação de autonomia. Então, quando nós temos essa preocupação de proporcionar essas sensações ao paciente, também é uma prática de humanização. E aí nós podemos investir em várias questões, né? Na questão do som. Então, tanto o silêncio quanto a música, ela gera no paciente e em todos que estão no ambiente sensações.
Então, existem terapias voltadas para a música, né? Musicoterapia. Eu trabalho numa instituição, por exemplo, que nós temos um projeto que ainda está em adaptação, mas a ideia é que o paciente, quando inicia o tratamento, ele possa escolher o estilo de música que ele quer ouvir durante a sessão. Então, é uma coisa simples, é uma caixinha de música, uma playlist, tendo uma forma de fazer a transmissão, e nós conseguimos proporcionar um bem-estar. Porque só o fato de desviar a atenção do paciente naquele momento já traz uma leveza para o procedimento. O que nos custou esse procedimento? Mas eu não tenho uma caixinha de música. Todo mundo tem um celular hoje. Então é só baixar as músicas e deixar na sala. Se não puder ter essa personalizar dessa forma, mas deixe músicas neutras, músicas que remetem à natureza. Tem uma série de estudos que nós podemos nos basear para proporcionar esse ambiente mais agradável aos pacientes. Uma outra questão é a questão do odor. Então, a preocupação com os aromas, né? Nos hospitais, como eu sempre tenho a referência de oncologia, então me perdoem por eu sempre trazer essa base de conhecimento e não ter, talvez, outras referências práticas. Mas os pacientes oncológicos, nós temos que ter um pouco de cuidado com relação a cheiros, por conta da sensibilidade de alguns pacientes que são submetidos à quimioterapia. Então, talvez só a neutralidade de odor já é um conforto. Em outras situações, de repente um ambulatório, que são pacientes numa situação mais estabilizada, não se corre tanto o risco de desagradar a maior parte, então já pode se investir, de repente fazer um estudo de quais aromas que proporcionam a sensação que faça mais sentido para o ambiente e proporcionar isso aos pacientes. Temperatura é uma outra questão relacionada ao ambiente. Então, temperatura também. Nós trabalhamos muito com tecnologia, temos que adaptar essa questão. As nossas salas são frias, mas nós podemos proporcionar algum acessório que aqueça o paciente, ter essa preocupação. Porque às vezes a preocupação é tanta com a técnica, né? No nosso caso, que precisa ter um posicionamento perfeito, a reprodutibilidade é algo extremamente cobrado na nossa área, mas não pode esquecer, descobrir o paciente para ver a marca, para ver a posição. Se você precisa pegar alguma coisa, cobre o paciente de novo. Então, assim, são detalhes que acabam passando, né, por conta da boa intenção, talvez de ir mais rápido, de aplicar a técnica correta e acaba perdendo na questão humana. Dentro de ambientes também tem uma proposta muito interessante em algumas instituições também de radioterapia, que eles fazem um cenário para o dia da alta. Então, tem instituições que têm um sino, que o paciente ele movimenta o sino no último dia, que simboliza o fim daquela fase, daquele ciclo e o início de uma nova fase. E aí tem lugares que eles leem um texto para o paciente. Então, são detalhes. A área da saúde, por si só, ela é uma profissão que exige muita criatividade. E isso para todas as áreas. Eu acredito que todos vão concordar comigo nesse sentido. Todas as áreas exigem muita criatividade. Então, quando nós direcionamos essa criatividade para
para as questões humanas, saem tesouros. Nós conseguimos transformar uma luva num rostinho para uma criança, vira um fantoche, e as coisas são, e assim, muda totalmente o cenário, aquele cenário de dor, de peso, de sofrimento, se torna num ambiente lúdico, com recurso, com investimento monetário zero. É só uma questão mesmo de despertar, de estar atento para uma outra realidade. Mas voltando à questão das cores, a minha proposta é que vocês mentalizem uma cor. Eu estou com uma lista de cores aqui, os significados, e aí eu vou seguir a ordem dessa lista que eu tenho das cores. E quando eu falar, por exemplo, quem escolheu cor branca, se manifeste, faça a pergunta e eu vou falar o significado da cor que essa pessoa escolheu. Vocês topam? Confirmem aí para mim. Nadir, bem-vindo. Milena, muito bem-vindos a todos. Quem mais que está aqui? Esse RXT inovação deve ser o Frank? Confirma para mim se é o Frank. O William, seja muito bem-vindo. É isso aí, galera. Ok, então, para a proposta da dinâmica, RXT inovação é o Frank? Sim, Frank, seja muito bem-vindo. O Frank é um grande amigo da Colômbia, é um tecnólogo da Colômbia e ele tem um projeto lindo de humanização na sua empresa. Ele é tecnólogo, mas tem uma empresa de acessórios médicos com uma proposta toda humanizada. Ele faz trabalhos lindos com as máscaras. Ele transforma em utensílios de decoração para os próprios hospitais, além de já fazer acessórios com essa preocupação das questões humanas. E aí nesses trabalhos que nós temos feito referentes à humanização, eu tive o privilégio de conhecer o Frank lá da Colômbia. Seja muito bem-vindo, Frank, é um privilégio ter você aqui com a gente. Espero que você esteja compreendendo o português. Pessoal, então vamos lá. Gleice, bem-vinda. Vamos começar a nossa dinâmica? Então, eu vou começar com a cor branca, que a cor branca ela simboliza a paz e a calma. Alguém escolheu essa cor? Se identifique e já envie a sua pergunta. Como tem um delay que eu estou percebendo, então eu já vou falar todo o processo, para a gente não ficar fazendo muitas pausas. Ninguém com a cor branca. Cor verde, harmonia e esperança. Alguém pensou na cor verde? Já se identifica e envie a sua pergunta. Olá, Rose, seja muito bem-vinda.
Para quem chegou depois, eu propus uma dinâmica de cores. Então, você pense numa cor, mas não precisa escrever. E eu estou falando algumas cores e o significado delas. E aí eu vou chamar as pessoas que escolheram por essa cor. Então, eu já chamei branco e verde. Se tiver alguém que pensou nessas duas cores, pode fazer as suas perguntas. Enquanto vocês perguntam, eu vou responder a pergunta do Mozart. Como mapeamos a desumanização na área da saúde? Mapear. Na verdade, quem sinaliza isso para nós é o próprio paciente. Mas acontece que muitas pessoas entendem a humanização como gentileza, como educação. Então, como eles não sabem que é um direito, eles acabam considerando que eles não receberam o bônus, mas tudo bem, né? Foram bem atendidos, mas faltou o bônus, e o bônus seria a humanização. Então, essa sinalização de que não houve, ela vem do próprio paciente. Mas quem tem um olhar mais sensível para isso, consegue observar em qualquer situação. Por exemplo, no supermercado, quando há algo que deixa de valorizar as características pessoais da outra pessoa, já é uma situação de desumanização. Então, o mapeamento, eu não consigo prever. Na verdade, a gente só consegue quando a situação está em andamento. Não existe uma forma de prever, existe uma orientação, uma conscientização. Mas esse mapeamento, eu não diria que seja possível, né? Ou acontece ou não acontece. E a resposta é o próprio paciente, a satisfação. Quando há uma satisfação, certamente as questões humanas, elas foram alcançadas de alguma maneira. Porque o ser humano, ele tem quando ele é atingido nos seus valores, ou ele sai satisfeito, ou ele sai frustrado. Não existe meio termo. Então, a resposta o sinal de humanização é a própria satisfação do paciente ou da outra pessoa. Quem mais? Mais perguntas? Vou falando aqui as cores. Azul, tranquilidade e saúde. Alguém com a cor azul queira fazer alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. Hoje a live é com vocês. Então, faça a pergunta. A Magda escolheu azul. Regina. Então, é a vez de vocês agora. Perguntas sobre humanização em saúde. Onde e quando começa a humanização? Em você, Magda. A humanização começa em você. E termina na pessoa com quem você está se relacionando. Quando nós conhecemos as nossas funcionalidades,
quando eu conheço as minhas emoções, quando eu conheço a base do funcionamento da minha mente, o que me afeta, o que não me afeta, o que me agrada, o que não me agrada, a importância daquilo que eu acredito, a importância da minha cultura, a importância da minha religiosidade. Quando eu conheço essas importâncias, automaticamente eu sei o quanto isso me fortalece numa situação em que eu estou fragilizado. Então, por isso eu costumo dizer, ninguém dá o que não tem. Então, quando eu tenho isso claro para mim, se eu vejo uma outra pessoa, que no nosso caso é o paciente, ele está fragilizado, ele está sensibilizado, ele está abalado com toda a situação que ele está passando, eu sei o quanto tudo isso é importante para mim. Então, eu vou permitir que o outro tenha acesso àquilo que ele acredita também e utilize isso no processo que ele está passando. Então, eu, profissional, sei que eu preciso posicionar o paciente, eu sei que eu preciso utilizar acessórios, mas eu sei que eu posso permitir, nesse processo todo, que o paciente se fortaleça dentro daquilo que ele acredita. Então, eu posso permitir que ele se fortaleça através da espiritualidade dele, de alguma forma ele pode valorizar a cultura dele, um hábito dele. Eu não gosto de ficar no escuro, eu não gosto que cubra meu pé, entende? São detalhes, mas isso começa, que é a sua pergunta, onde começa? Começa em mim, começa em você, começa em quem está conduzindo o procedimento. Então, você vai entregar aquilo que você sabe que é importante. Vamos lá. A Regina perguntou. A Magda. Mas só no nosso setor? Não, de forma alguma. Humanização ela serve para todos. E não é o meu nicho é a área da saúde. Mas a humanização ela serve para todas as situações. Uma vez eu estava numa festa e um amigo relatou uma situação que ele vivenciou no supermercado, porque ele chegou com a filha sem máscara e tinha uma pessoa na porta e questionou a utilização da máscara. Ele falou, não tenho máscara. Aí ela falou assim, aqui vende. Só que vendia dentro do estabelecimento. Aí ela falou assim, você entra, compra a máscara e volta e coloca na filha. Mas a filha é uma criança, ia ficar lá fora sozinha. Ela não poderia... Aí eu já ouvindo a história, eu falei, faltou humanização, porque no geral faltou bom senso. Mas por questões humanas, você vai deixar uma criança sem o pai, você vai expor a criança a uma situação para todo mundo saber que ela está se ela está fora do padrão. Então, assim, tinha várias coisas que poderiam ser feitas valorizando o ser humano e não a loja, e não a regra, e não... Ou seja, poderia ter feito uma adaptação da regra, mas não deixar de lado as questões humanas. Então, quando eu falo que a humanização ela serve para tudo, é nesse sentido. Então, não é só no nosso setor, é aonde você estiver. Deixa eu ver aqui as perguntas. Magda.
A Regina não perguntou, né, Regina? Você já tinha identificado a cor. Pode perguntar, fica à vontade. A Regina está falando sobre a simbologia da cor, que ela utiliza muito a cor azul para harmonização e cura. Olha só. Que bacana. A simbologia, na verdade, ela é padronizada, né? Não tem para a área da saúde é uma coisa. É claro, conforme vai se aprofundando os estudos com relação à cor, né, o marketing já identifica a cor no segmento dele, mas eu trouxe mesmo uma visão geral que cabe a qualquer situação. Então, para mim, aqui o azul tem a questão da tranquilidade e saúde, que tem a ver com cura, né? E um tom mais escuro de azul tem a simbologia da intimidade e maturidade. Mas legal que você falou com relação a essa utilização no seu ambiente. Vamos lá, pessoal, vamos participando. William, qual a diferença entre profissional humanizado para o que não é? Muitas diferenças. Tem muitas diferenças. Tanto o que ele proporciona, quanto o que ele é, né? Como ele se sente. Então, como eu disse, começa em nós. Então, se começa em nós, eu sei como eu funciono. Então, eu posso identificar quais são as minhas habilidades e quais são as minhas deficiências. E aí eu alcanço os meus objetivos sabendo quais são as ferramentas que eu vou utilizar. E eu consigo me relacionar com as outras pessoas sem transferir para elas as minhas deficiências. Porque às vezes nós entendemos que o problema está no outro, mas é só uma projeção daquilo que nos falta. E com uma consciência humanizada, eu consigo compreender mais a deficiência das outras pessoas, eu consigo potencializar as habilidades das outras pessoas, porque quando eu permito que ela utilize os seus recursos, aquilo que é importante para ela, eu fortaleço aquela pessoa. Então, isso fortalece os relacionamentos. Então, nós falamos muito de relação de profissional com o paciente, mas quando nós pensamos em todo tipo de relação, entendam que isso serve para as equipes de trabalho, para a chefia, para a instituição, para a família. Então, o profissional humanizado, ele tem uma condição emocional muito mais equilibrada, porque assim como ele consegue proporcionar o bem-estar para quem está próximo dele, ele também é mais satisfeito. Ele consegue identificar aonde ele pode ter bons resultados e aonde é o local onde ele tem que fazer a entrega, onde ele tem que auxiliar, onde ele tem que ajudar, que são os casos mais voltados para os pacientes. Mas nos relacionamentos entre profissionais, quando o profissional é humanizado, ele agrega valores e consegue fazer não só o crescimento dele, mas o crescimento de todos, com recursos simples, como eu já falei,
E sem contar o ambiente, né, gente? O ambiente de trabalho é totalmente diferente quando as pessoas falam uma linguagem humanizada, porque predomina o respeito, né? Eu não preciso exigir que o outro seja como eu sou e nem me sentir agredido por isso, mas eu consigo conviver, porque assim como a minha preferência é fundamental para mim, a preferência do outro também é. Então, vive-se baseado num respeito mútuo, para que as pessoas possam somar uns na vida dos outros. Vamos lá. O que mais? Regina. O Frank diz que humanizar é uma questão ética, que tem a ver com valores que norteiam nossa conduta no campo de saúde, quando os valores nos levam a desenhar políticas e programas. Cuidar é garantir a relação vinculada à dignidade de cada ser humano. Falamos de humanização, exatamente isso. Ah, é um texto. É um texto de José Carlos. Lindo, lindo, lindo. Excelente, adorei, Frank. Adorei. Por nada, Regina. Muito obrigada a você pela pergunta, pela participação. Olha a Marisa aí, gente. Marisa é paciente. Olha, ela pode me ajudar hoje, hein, nas respostas. Na parte de humanização de pacientes. Ela é a nossa melhor prova dos resultados de humanização. Para quem não estava ontem, a Marisa foi minha paciente e no último dia de tratamento ela prestou uma homenagem a toda a equipe. Ela veio uniformizada na camiseta dela atrás, ela fez o nome de todos os funcionários dentro de corações. Então não tem como não se apaixonar, né, pelo um ser desse. E aí ela está prestigiando as lives aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, minha querida. Humanizar é se colocar no lugar das pessoas, exatamente isso. E sentir a dor dela, pensar como você gostaria de ser tratado. É empatia, né? É exatamente isso. Exatamente isso. O William está perguntando: a morte é um fator que ultrapassa a limitação humana. Como tratar desse impacto? Porque a longo prazo gera um desgaste emocional muito grande. Sim. A morte é um assunto bem extenso, mas eu vou tentar compactar. O impacto da morte tem muita relação com as crenças. Então, segue por questões espirituais, cultura, hábitos familiares, próprias crenças familiares, porque às vezes tem alguns hábitos que é só da família Silva, da família Souza. E aí, quando nós nos deparamos com essas realidades, por exemplo, no ambiente hospitalar, há um confronto
porque é o ápice da emoção, a morte, né? E aí as pessoas reagem cada uma ao seu modo e muitas vezes elas influenciam no processo do morrer e não conseguem vivenciar as fases. Eu vou me referir ao processo do morrer. Então, existem alguns estudos que diz que os pacientes, eles, quando entram no processo do morrer, não há tecnologia que o tire dessa condição. Então, é algo inevitável. E tanto é que a equipe de cuidados paliativos, entendendo esse processo, eles têm todo um trabalho para que o paciente possa tirar o melhor de cada uma dessas fases, respeitando o momento do paciente em cada uma delas. E quando não há entendimento dessas fases, nós podemos impedir as oportunidades que ocorrem nesse processo. Então, existem processos de aceitação, de negação, de barganha, de depressão. Tem aquela famosa fase da melhora da morte. E aí, os profissionais, às vezes, no anseio de se sentirem útil naquele processo, de fazer alguma coisa, porque o ser humano tem muita dificuldade de estar diante de uma situação e não poder fazer alguma coisa. Só que esse fazer alguma coisa precisa ter uma consciência clara do que isso significa. Porque respeitar, por exemplo, o silêncio de um paciente em uma dessas fases é dar a ele a oportunidade de fazer algumas reflexões, de elaborar as últimas ações que podem fazer com que ele conclua essa estadia aqui na vida com êxito, concluir a missão dele. Então, essa fase da depressão, por exemplo, é esse momento de introspecção que os pacientes fazem um filme da vida e trazem as principais questões que eles consideram importantes para concluir essa missão. E aí, na sequência a essa fase da depressão, vem a melhora da morte, onde as células, entendendo que estão nos seus últimos minutos, elas dão o máximo de si. Então, tudo não, mas os sistemas, os aparelhos do nosso organismo, eles trabalham em sua capacidade máxima e aí o paciente tem essa melhora. E é nessa melhora que o paciente põe em prática aquilo que ele planejou na fase da depressão. Então, tem pacientes que querem se despedir de pessoas, querem pedir perdão para alguém, querem realizar algum sonho. Mas isso acontece quando há uma permissão, quando as pessoas reconhecem que existem essas fases e respeitam. Agora, colocando esse mesmo paciente em um outro cenário, o paciente fica deprimido, as pessoas cobram dele reação. Você precisa reagir, você precisa lutar, vai dar tudo certo. Enfim, fale alguma coisa, se mova, reaja. E aí o paciente deixa de se planejar. Aí, supostamente, esse incentivo vai dar uma interpretação na fase da melhora da morte que ele realmente melhorou. Só que ele volta sem planejamento. E aí ele tem uma outra realidade e morre. Então percebam que precisa ter um entendimento, né? A psicologia ela levanta várias fases possíveis,
mas nem todos os pacientes passam por esse processo. Mas é importante que o profissional ele tenha conhecimento para, através do comportamento do paciente, ele possa identificar qual fase ele está. E aí o profissional entrega para ele aquilo que realmente vai agregar nessa fase que ele está passando, que ele possa ter dessa fase os melhores resultados. Por outro lado, o profissional, sabendo o que está acontecendo e entregando sua ajuda, seu auxílio, sua assistência de maneira consciente, ele consegue ter satisfação por ter contribuído, sem que a morte represente para ele uma perda. Então ele consegue se sentir útil, trazer o resultado daquela fase da melhor maneira e proporcionar o bem para o paciente e se sentir satisfeito por ter cumprido também a sua missão. Então percebam como aquela frase de que a verdade liberta, ela encaixa nesse conceito. Porque quando se tem consciência, é óbvio que a dor é um sentimento que não vai deixar de existir. Né? Se compadecer com todo o sofrimento de um paciente, do familiar, mas o sofrer com consciência, o sofrer com conhecimento, o sofrer com entendimento, você consegue agir, contribuir e o seu lado humano vai continuar existindo. Né? Uma vez eu ouvi numa palestra de humanização uma psicóloga dizendo que preocupante não é a reação emocional do profissional, e sim quando ele deixa de sentir algo diante da dor do outro. Então nós sentimos, só que o nosso sentir, ele é planejado, ele não deixa de dar resultados. Né? Não é um medo, porque o medo paralisa, é uma cautela. Nós conseguimos agir respeitando os nossos limites, claro, mas não há fracasso nem nessa situação. Porque quando nós entendemos que a morte ela é uma possibilidade para todos nós, por mais que nós não desejamos, mas ele é uma possibilidade para todos nós. Então nós temos que entender o contexto e contribuir da melhor forma possível. E até na morte nós podemos ter grandes oportunidades de ter resultados e permitir que os pacientes concluam a sua jornada com êxito, com vitória, com mérito, com honra. E isso é muito gratificante para nós, termos essa participação nesse momento tão importante. E aí, tendo essa consciência, nós conseguimos transmitir para os familiares um outro olhar, né? Obviamente que não vamos reverter totalmente o quadro de dor, mas a dor consciente ela é muito mais possível de se enfrentar. Né? Porque a dor com culpa, a dor com sensação de frustração, são pesos além do que o próprio sofrimento exige. Respondi a sua pergunta, William? Gente, peraí que eu vou agora dar uma olhadinha aqui no chat para conseguir acompanhar aqui. Então vamos lá. William Nadir. O Nadir pergunta como que está o nível, como que está o projeto de humanização aqui no Brasil, já que existe em outros países como a Colômbia. Então, eu falei acho que ontem a respeito da humanização na saúde,
ela nasceu no SUS, foi implantada em 2003. Baseado na insatisfação tanto dos profissionais quanto dos pacientes. E aí começaram os estatutos do idoso, da criança, né, as questões das ações humanas, os direitos humanos. E aí, baseado em tudo isso, eles fizeram uma junção dos direitos e criaram o Programa Nacional de Humanização. E aí o objetivo desse programa era melhorar a qualidade dos relacionamentos. Só que existe ainda uma adaptação a essas questões humanas, porque ainda tem uma conotação de benefício. Então, as instituições, por exemplo, privadas, elas utilizam um pouco da humanização como marketing para ter destaque na concorrência entre os hospitais. Então, assim, mesmo que com essa visão distorcida, no meu ponto de vista, nós já ganhamos. Porque mesmo em busca, por exemplo, de um selo de qualidade, que o selo de qualidade de hoje, ele exige questões humanas. Precisa ter no protocolo lá dos hospitais, das suas rotinas, o olhar humano. Então, nós, por mais que estejamos dentro de uma visão um pouco distorcida, hoje, pelo menos, nós somos beneficiados. Nós, porque os profissionais e os pacientes somos beneficiados. Então, a consciência ainda tem uma longa estrada para seguir. Mas hoje já é um assunto conhecido pelas pessoas. E aí, eu acredito que a categoria, né, dos profissionais da saúde, criando essa conscientização genuína da humanização, pelo número que nós somos, nós conseguimos atingir essa conscientização mais fundamentada nos valores humanos. Então, no Brasil, nós estamos caminhando, né? Pelo menos nós já temos, já foi implantado. Agora é só uma questão de adequação e de despertar mesmo, né? Porque o benefício maior é restaurar os relacionamentos. E eu creio que nós vamos chegar nesse patamar. Se nós nos unirmos e nos conscientizarmos, nós conseguimos chegar nesse patamar, sim. Vamos lá. Alexandre, na sua opinião, qual... Deixa eu voltar aqui. Alexandre Duarte, na sua opinião, qual a realidade? É realidade mesmo de praticar humanização durante o período de crise econômica, guerras e pandemia? Fundamental. Fundamental. É nesse momento de crise, seja qual seja o segmento, que as questões humanas, elas gritam. Porque é uma fase de escassez de uma série de questões. Tirando como exemplo a questão da pandemia, as pessoas estão presas, né? Digamos assim, eu esqueci a palavra, em confinamento, não é essa palavra, mas estão confinadas em casa. Então, as questões humanas gritam. Por quê? Porque a humanização tem a ver com relacionamentos.
Então, quando nós restauramos esses valores, nós estreitamos os relacionamentos. E as pessoas talvez estejam nesses conflitos justamente porque falta o autoconhecimento, falta conhecer aquilo que eu tenho de melhor, falta valorizar o que o outro tem de melhor, falta estabelecer de fato um propósito que faça sentido com aquilo que eu acredito, porque muitas pessoas vão no fluxo, no efeito manada, né? Então, muitas pessoas acabam entrando, por exemplo, em guerras pelo simples fato de fazer parte do grupo. Mas será que aquilo faz sentido para ela, para aquilo que ela acredita? Então, só a parte do autoconhecimento já liberta muitas pessoas de participar, por exemplo, de rebeliões, de manifestações desse tipo. Porque nesses grandes grupos são priorizados aquilo que é comum para todos. A humanização, ela já visa o que é comum para cada indivíduo. Então, quando eu sei o que é importante para mim e o quanto isso faz sentido para eu alcançar o que eu quero, eu consigo valorizar no outro o momento dele, as escolhas dele, os valores dele. Então, em momentos como esse, a humanização é fundamental. Gleice. A Gleice pergunta: o que fazer quando eu sei o método de humanização eficaz para atuação, porém dependo de mais alguém concordar com o método para ser praticado? Trabalho em equipe. Então, a humanização ela não tem essa dependência de outra pessoa, porque ela não fere o fluxo, os protocolos. Então, por exemplo, eu, no meu caso, tenho que cumprir alguns protocolos dentro da radioterapia. Eu nunca vivenciei uma situação que eu fosse comprometer o meu procedimento por conta da humanização, porque é uma adequação. Eu vou identificar quais são os valores do paciente e vou adaptar ao que eu tenho que fazer. Então, precisa acontecer uma adaptação. Em alguns momentos, pode acontecer de você não conseguir atender a todas as exigências do paciente. Mas se eu conseguir atender pelo menos a uma, e aí nessa própria relação eu identifico o que é mais importante, então eu consigo atender o paciente de forma humanizada sem que haja a necessidade de autorização de alguém. Porque se o que o paciente precisar for algo que fere ao procedimento, não vai ser feito, mas sempre tem algo, porque são coisas tão simples que eu não consigo identificar. Em 10 anos de profissão, eu nunca tive uma situação que eu não pudesse aplicar pelo menos um fator de humanização no atendimento por conta do procedimento que eu tenho que realizar. Porque são coisas do ser humano, não tem o que fugir, não tem o que vá afetar. Mas é uma questão de criatividade do profissional fazer essa adaptação. Vamos lá. Marisa. Humanizar é uma troca. Se não houver uma troca de humanização, se não houver uma troca, a humanização não é completa. Exatamente isso. Exatamente isso. Vamos lá, mais perguntas? A Marisa disse: estamos vivos, logo morreremos. Logo não, Marisa, que tenhamos uma vida longa.
Pessoal, nós já chegamos a 1 hora de live. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem deixar nos chats. Eu ainda tenho mais 2 lives para fazer nessa temporada e eu me comprometo com vocês para nós trocarmos essas informações baseado nas perguntas que vocês deixarem, para que a gente possa nos aprofundar um pouco mais nesses assuntos, que eu percebi que pela participação de vocês é um assunto realmente muito abrangente, né? E lidar com questões humanas é óbvio que vai interessar a todos. E eu fiquei muito feliz com a participação, muito feliz com as perguntas, com as trocas que nós fizemos. E isso só prova que eu estou realmente no caminho certo e que a sementinha ela está já crescendo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por esse encontro, por esse momento, por esse prestígio. Fiquem com Deus e uma ótima noite. Até o próximo episódio.